Boa noite, bem-vindos à nossa aula de preparação para Rosh Hashanah. Nós estamos já há menos de um mês, basicamente, de Rosh Hashanah. A gente está no mês de Elul, no mês de Virgem, e vocês são muito bem-vindos a essa aula aqui. Vamos ver se a gente consegue o máximo possível de informação colocar aqui dentro de uma hora e aprender um pouquinho mais sobre esse momento tão importante no ano que é Rosh Hashanah. E como Michael Berg explica, Rosh Hashanah é um momento com uma energia muito específica, e a gente sabe, nós os cabalistas sabemos, que quanto mais a gente souber sobre essa abertura cósmica, mais a gente pode se preparar, a gente pode se preparar melhor para ela, entender que num ciclo anual existem diferentes aberturas cósmicas, diferentes oportunidades onde a gente pode se conectar com a luz de formas diferentes. Quanto mais a gente entende qual é esse tipo de energia, qual é esse tipo de conexão que existe naquele portal cósmico específico, mais daquela energia a gente pode trazer para as nossas vidas, ok? Cada uma das aberturas cósmicas, quando a gente fala sobre o ano cabalístico, a gente inicia o ano cabalístico exatamente em Rosh Hashanah. Rosh, cabeça, Hashanah, do ano, a cabeça do ano, a semente do ano, ou como a gente gosta de chamar também, o ano novo cabalístico. A semente do ano, desse ano, fica em 2011, no dia 28 e 29 de setembro, ok? 28, 29 e 30 de setembro. A gente está falando sobre uma abertura aqui de 48 horas. Cada uma das conexões no ano cabalístico, a gente entra num momento diferente. Em Rosh Hashanah, especificamente, a gente está entrando simplesmente na semente dos outros 363 dias do ano. A semente de todo o ano. E a gente tem que ter a certeza que nesse momento de 48 horas, a gente vai abrir a nossa consciência o máximo possível. Por quê? Porque a luz do Criador, lembra, a gente aprende isso em Kabbalah 1, ok? Se eu tenho um copo de água e uma garrafa, eu só posso colocar aqui a quantidade de água que o receptor, que o copo aguentar. Se o copo é de 200 ml, só entra 200 ml, não entra mais. Ok? Então o esforço que a gente tem que fazer nessas 48 horas dessa abertura cósmica cabalística, a gente precisa abrir a nossa consciência o máximo possível. Por quê? Porque depois, durante o ano, entram todas as dúvidas, todo o oponente, todo o 1%, todos os meus 5 sentidos, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu sinto, o que eu cheiro. Então nessas 48 horas a gente precisa ter uma consciência ilimitada, esticada, grande. E esse é um esforço que a gente tem que fazer em grupo. É muito difícil fazer sozinho. É muito difícil fazer via computador. Não dá. Não dá. É melhor do que nada? É, mas não dá, gente. Não dá. Ok? É como, às vezes eu brinco, como um fiozinho de cabelo. Se a gente tiver um fiozinho de cabelo sozinho, se puxar, ele quebra. Mas se eu tiver 20 fiozinhos juntos e puxar, ele não quebra mais. Cada um de nós é um fiozinho, cada um de nós é um tubinho conectado com a luz. Mas quando a gente se conecta, todos nós juntos, a força é muito maior, ok? A força é muito maior. Basicamente, para quem fez o curso da Árvore da Vida, em Rosh Hashanah a gente acessa uma energia extremamente elevada, ok? Que é a estação de Binah. Binah é um ponto nesse diagrama da Árvore da Vida. A forma como a gente acessa a luz é um ponto, um código, ok? Um ponto, uma estação onde fica toda a felicidade, a luz, a saúde, as bênçãos, a prosperidade, tudo que a gente quer trazer de bom, tudo que é de energia, fica lá dentro, nesse banco, ok? O Rav Berg brinca, ele fala que em Rosh Hashanah é como se o banco tivesse com as portas abertas. Você pode entrar e pegar tudo que você quiser. A semente de todo o ano, toda a luz, que depois vai ficar
caindo em cima do ano, ela é acessada dentro dessas 48 horas. Rosh Hashanah rege toda a prosperidade física, a quantidade de dinheiro que a gente vai conseguir ganhar durante todo o ano, filhos e relacionamento, a quantidade de filhos, ok? E relacionamentos e toda a sorte que a gente vai ter durante todo o ano. Toda a sorte, ok? Que a gente vai ter durante todo. Depois do ano, a gente vai abrindo essas portas da energia que a gente acessou dentro dessas 48 horas. Extremamente importante. O Talmud fala, o Michael Berg ensina aqui no Talmud, fala que a gente tem que chegar em Rosh Hashanah como Tfila Leani, como um pobre, como uma pessoa pobre. Por quê? Porque eu tenho que ser pobre? Mas espera aí, eu tenho roupa, eu tenho comida, graças a Deus, eu tenho onde dormir, tá tudo bem, não sou pobre. Ninguém quer ser pobre, né? Mas ser pobre, cabalisticamente, é entender que eu não tenho nada, que nada é realmente meu, nem o nosso corpo não é realmente meu, é um instrumento, eu estou usando ele agora, ok? Esse óculos é meu porque eu comprei? Não, não é meu. Eu estou usando ele agora. E pode ser que num outro momento ele não vai ser mais meu. Pode ser que ele deixe de existir, que ele passe a ser outra coisa em algum outro momento. Nada é verdadeiramente nosso. Principalmente no 1%. Principalmente no 1%. Ok? Uma pessoa pobre é uma pessoa que tem um desejo de receber muito grande. É uma pessoa que pede. A gente tem que chegar em Rosh Hashanah olhando para todas as bênçãos que existem na nossa vida, lógico que sim, mas num ponto de pedir, ok? Uma pessoa, por exemplo, que tem que não tem um trabalho, ela é pobre, entre aspas, ela pede, ela fala, pelo amor de Deus, eu não tenho, eu preciso. Ok? Uma pessoa, qual que é o problema de ter um salário de 800 euros? Eu não sou nem pobre, nem rico. Quer dizer, eu falo, ok, eu preciso pedir um pouquinho, porque isso não dá. Ok? Em Rosh Hashanah a gente quer chegar pobre, quer falar, não, não importa. Toda a saúde que eu tenho é pouca comparado a tudo que eu quero ter. Toda a energia e a felicidade que eu tenho, mas é pouca comparado a tudo que eu quero ter. Toda a fisicalidade que eu tenho tá ótimo, maravilhoso, obrigada, aprecio, mas é pouco comparado a tudo que eu quero ter de verdade. Essa é a consciência de pobre, de falar, eu quero mais, eu quero mais. O Urav é um leonino, um leonino muito ambicioso. E o Urav sempre fala, um cabalista, uma pessoa muito ambiciosa. É uma pessoa que quer muito, muito, muito mais do que o que ela vê na realidade dela hoje. Essa é a consciência de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah a gente quer chegar com certeza absoluta, com consciência ilimitada. Por quê? Porque quanto mais eu tiver, mais eu vou ter para dar durante o ano. Mais e mais eu vou ter para dar durante o ano. Eu não vou pedir um filho para mim, porque eu quero a atenção do meu filho daqui a 20 anos. Eu vou pedir um filho porque eu quero dar ele para o mundo, porque eu quero trazer uma outra alma que possa vir num nível ainda mais elevado do que o que eu vir, com mais conhecimento ainda, que possa influenciar no mundo de forma positiva mais ainda e mais ainda. Eu quero porque eu quero criar mais e mais continuidade no mundo. Eu quero mais amigos porque eu sei que através deles eu posso revelar mais luz. Eu quero um marido, porque eu sei que através do meu relacionamento eu vou poder fazer mais do que o que eu faço sozinha. Eu quero dinheiro, porque eu sei que através do dinheiro eu vou poder dar e doar e criar muito mais luz no mundo do que o que existe hoje. Ok? Eu quero ser canal, porque eu sei que com a consciência da Kabbalah eu vou conseguir revelar mais luz através de tudo que vier para minha realidade. Então, Rosh Hashanah é um momento onde a gente não pode parar. Rosh Hashanah é um momento onde a gente não pode limitar os nossos pedidos, ok? De forma alguma limitar os nossos pedidos. Agora, em Rosh Hashanah, a gente precisa soltar tudo que a gente vem carregando o tempo todo. É como se Rosh Hashanah fosse uma máquina de lavar roupa gigante espiritual, ok? Imaginem que no começo do ano a gente veste uma roupa branquinha e durante o ano a gente vai
esbarrando, e ela vai sujando e rasgando e sujando e sujando e sujando. Em Rosh Hashanah a gente pode jogar isso dentro dessa máquina e sair limpo de novo. Ok? Agora o que acontece? Por que a gente precisa, e a gente vai falar sobre isso agora, por que a gente precisa do mês de Elul, do mês que a gente está aqui, para quem estava na lua nova de Virgem, recebeu bastante informação e bastante instrumentos práticos de como usar esse mês ao nosso favor. Por que a gente tem esse mês? Exatamente para procurar roupa suja. Ok? Não adianta eu chegar na máquina de lavar sem roupa suja para lavar. A gente precisa fazer o esforço de encontrar nossa negatividade esse mês, criar o espaço para quando a gente chegar na abertura de 48 horas específica de Rosh Hashanah, a gente conseguir jogar tudo dentro da máquina e limitar a nossa consciência. Ilimitar a nossa consciência, não pensar mais em negatividade, só pensar no bom e no positivo, no incrível e tudo que eu quero trazer ilimitado para a minha vida e para a minha realidade. Um dos grandes presentes de Rosh Hashanah é realmente a limpeza da negatividade. As nossas ações negativas, as nossas palavras negativas, os nossos pensamentos negativos criam bloqueios o tempo todo. Muitos deles, infelizmente, a gente vem a sentir através de doenças durante o ano no nosso corpo, através de febre, de vírus, de bactéria ou de coisas, Deus me livre, que nenhum de nós saibamos disso, mas de doenças ainda piores, ok? A gente não quer isso, a gente não quer. E Rosh Hashanah tem a capacidade de limpar a nossa negatividade, limpar ela. Rosh Hashanah é uma imersão na luz de Binah. Imersão. Para quem acompanha as aulas do Zohar, a gente sabe que Yosef Atzadik, que é o grande canal de Yesod aqui, canal de luz para nossa realidade, ele sai da prisão exatamente no dia de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é um dia que pode tirar a gente da nossa prisão de verdade. Qual a nossa prisão? A energia negativa que a gente cria, ok? Porque obviamente como cabalistas ou aprendizes de cabalista que nós somos hoje, a gente sabe que a energia negativa que a gente gira, ela volta, que a gente gera, ela volta como um bumerangue para nossa realidade. A positiva também. A positiva também. Ok? Então a gente só pode sair dessa prisão, a gente só pode usar a máquina de lavar roupa se a gente souber cadê a roupa suja. Senão a luz não consegue entrar. Ok? Rosh Hashanah, como a gente falou, são 48 horas. 2 dias. 2 dias. Um dia 1 e o dia 2. O primeiro dia de Rosh Hashanah, os cabalistas sabem que é o dia do nascimento de Adão. Quando a gente fala sobre o Big Bang, ok? O processo do Big Bang, se a gente voltar para trás, 6 dias atrás de Rosh Hashanah, ok? Ou seja, 6 dias antes do primeiro dia de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a lua nova de balança, lua nova de Libra, ok? 6 dias antes é o Big Bang, tá? 6 dias antes é o Big Bang. 6 dias antes é quando começa todo o nosso processo, ok? De humanidade. 6 dias antes de Rosh Hashanah é o Big Bang. 6 dias depois, a lua cheia de Libra, lua cheia de balança. Esse é o primeiro dia de Rosh Hashanah e esse é o nascimento de Adão, ok? É o aniversário dele, Adão. Essa janela se abre e uma semente começa a entrar. Na verdade, o primeiro dia de Rosh Hashanah, esse ano, dia 28, do dia 28 para o dia 29 de setembro, a gente sabe que o dia cabalístico vai de estrela a estrela, abre um período de 21 dias. Esses 21 dias é um período, uma batalha espiritual, ok? Tem várias aberturas cósmicas que acontecem uma atrás da outra e que fecham esse primeiro ciclo aqui do ano, que é essa semente do ano. Mas a semente mesmo a gente planta nas 48 horas de Rosh Hashanah,